Olá, quarto ano! Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre atmosfera terrestre, ok? Então, vamos lá. Livro, página 210. Leia a manchete abaixo. Paraquedista salta da estratosfera a 39 mil metros de altura. Paraquedista austríaco, momentos antes de saltar da estratosfera em 2012. Tá vendo aí ele saltando? O planeta Terra é envolto por uma camada de ar chamada atmosfera terrestre. Essa camada ajuda a manter a vida na Terra e é composta por elementos como vapor de água, poeira, seres vivos microscópicos e gases, né? Essa gravura aí ao lado é a atmosfera terrestre vista da Estação Espacial Internacional em órbita ao redor da Terra. A porção alaranjada da imagem corresponde à troposfera. A atmosfera terrestre apresenta algumas características próprias, como a temperatura, a pressão e a umidade. Mas será que essas características podem variar ao longo da atmosfera terrestre? É um assunto que vamos estudar nas próximas páginas. Então, vamos lá. Pressão atmosférica. O ar atmosférico exerce uma força sobre a superfície da Terra e sobre a superfície dos corpos que estão sobre ela. A atuação dessa força corresponde à pressão atmosférica. A pressão atmosférica atua sobre os corpos em todas as direções. Nesse momento, ela está agindo sobre você, mesmo que aparentemente você não perceba essa pressão. Para ajudar a compreender esse assunto, observe o experimento que Giovana realizou com os colegas da aula de inglês, da aula de ciências. Com uma das mãos, Giovana vedou a abertura da seringa de plástico. Tá vendo aí ela com a seringa? Preenchida com ar. Com a outra mão, ela empurrou o embolo até onde foi possível. Após soltar o embolo, Giovana e os colegas perceberam que ele retornou sozinho em uma posição próxima à inicial. Então, foi o ar que estava preso. Na hora que ela apertou, prendeu o ar, né, com a pressão, e quando ela soltou, o ar liberou. O ar no interior da seringa exerce pressão nas paredes internas desse objeto. Essa pressão aumenta quando o espaço ocupado pelo ar diminui ao se empurrar o embolo. Nessa situação, a pressão interna se torna maior do que a pressão atmosférica e empurra o embolo para uma posição próxima à inicial. Com o embolo da seringa nessa posição, a pressão interna e a pressão externa se tornaram equivalentes, né? Ou seja, da mesma forma. O ar está presente em diferentes locais do ambiente, como ao nosso redor, exercendo constantemente pressão sobre os corpos. Mas como perceber a atuação da pressão atmosférica? Veja assim. Ao encher uma sacola plástica com ar, aumenta-se a quantidade de ar em seu interior. Como consequência, a pressão que o ar exerce nas paredes internas da sacola também aumenta, tornando-se maior do que a pressão atmosférica e mantendo a sacola esticada, né? Quando a sacola plástica é aberta, parte do ar sai. A pressão interna se torna igual à pressão atmosférica, que atua em todas as direções da parede externa da sacola, deformando-a, né? Conforme você encheu, ela esticou, né? Depois você esvaziou ela murcha, igual uma bola de soprar, né? A pressão atmosférica pode variar de um local para outro por causa de alguns fatores, como a altitude. À medida que nos deslocamos na atmosfera, a partir da superfície terrestre, a quantidade de ar diminui e a pressão atmosférica também se torna menor. Então, à medida que você vai subindo, o ar vai ficando cada vez menos. Assim, a pressão atmosférica é menor em locais com maior altitude em relação ao nível do mar, quando comparada com locais de menor altitude. A umidade do ar está relacionada à quantidade de vapor de água existente na atmosfera terrestre. De onde provém esse vapor? Veja o esquema a seguir. Está vendo aí um esquema? O vapor da água pode ser liberado no ambiente pelos seres vivos. Está vendo aí as setinhas subindo?
por meio da respiração e da transpiração, por exemplo, e pelos corpos d'água. Está vendo aí, mostrando aqui embaixo na figura? Parte do vapor de água liberado no ambiente forma as nuvens. A outra parte desse vapor permanece circulando na atmosfera terrestre e determina a umidade do ar. Então, ela forma as nuvens e depois ela começa a circular na atmosférica, né, e determina a umidade do ar. Em condições atmosféricas específicas, como de temperatura e pressão, esse vapor de água pode dar origem às chuvas. De maneira geral, quanto maior a quantidade de vapor de água no ar atmosférico, maiores as chances de ocorrer chuva. Aí aqui na página 214 nós temos uns exercícios, tá? Para vocês fazerem, depois a gente corrigir, aí lá no plantão tira dúvida, quem tiver dúvida é só perguntar, tá bom? Que a gente esclarece esses exercícios aí. E a temperatura do ar atmosférico. Tá vendo a tirinha aí? Então, na tirinha, ele tá passando, tá ventando, ele tá com um sorvete. Depois tá sol, ele tá com uma xícara de água quente. E depois tá sol e ventando. Detesto quando a temperatura fica indefinida, que na primeira estava definida, né, ventando, na segunda sol e na terceira já estava sol e vento, né? O que aconteceu com a temperatura do ambiente ao longo da história? Foi mudando, né? De acordo com a tirinha, a temperatura do ambiente pode interferir na vida das pessoas? Sim, né? Em sua opinião, por que o personagem parece aborrecido no último quadrinho? Porque a temperatura não se define, né? Não sabe se faz sol, não sabe se venta, né? Então ele ficou insatisfeito com essa situação. A luz solar aquece a superfície terrestre e o ar próximo a ela, aumentando a temperatura dele. Essa temperatura pode variar durante o dia ou de um local para o outro, e é medida com o uso do termômetro. Apesar dessa variação, a temperatura da Terra se mantém relativamente constante e adequada à vida. Isso é possível, em parte, graças à presença da atmosfera terrestre. Está vendo aí um termômetro de rua, né? Tem muito na rua para a gente ver quantos graus estão, que às vezes está muito quente, outras vezes está mais frio. A atmosfera terrestre ajuda a manter a temperatura da Terra por meio do efeito estufa natural. Nesse fenômeno, alguns gases que compõem a atmosfera terrestre retêm parte do calor proveniente do Sol, evitando que ele seja perdido para o espaço. Observe a seguir, esse esquema que eles fizeram, ó. Parte dos raios solares provenientes do Sol não consegue atravessar a atmosfera da Terra e é desviada de volta para o espaço. Os raios solares que conseguem atravessar a atmosfera atingem a superfície terrestre, aquecendo essa superfície e o ar próximo a ela. O calor que não é absorvido pela superfície terrestre retorna para as camadas mais elevadas da atmosfera. Parte desse calor atravessa essa camada de ar e retorna ao espaço. A outra parte desse calor não consegue atravessar a atmosfera terrestre e é retida no planeta, principalmente pelos gases de efeito estufa, como o metano e o gás carbônico. Como consequência, a Terra se mantém aquecida e com temperaturas adequadas à existência de vida, no chamado efeito estufa natural. A temperatura do ar pode sofrer influência de diversos fatores, como a altitude do local, a umidade do ar, a presença de plantas, a ocorrência de ventos e a presença de nuvens no céu. Além disso, a quantidade de determinados gases na atmosfera, como os relacionados ao efeito estufa, interfere na temperatura da Terra, né? Algumas atividades humanas envolvem a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, liberando grande quantidade de poluentes, como os gases de efeito estufa. O aumento da quantidade desses gases intensifica o efeito estufa natural da Terra, resultando em um aumento da temperatura média terrestre, o chamado aquecimento global. Vocês já não ouviram falar que tem o aquecimento, o efeito estufa, que tem o aquecimento global, que é a camada de ozônio
né, tá aumentando, e aí o buraco vai aumentando cada vez mais, e por isso é que faz muito calor, tem dia que está muito calor, porque a barreira para impedir que os raios entrem de uma vez está sendo destruída. Também é destruída com as queimadas. A maior quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera da Terra faz que mais calor fique retido próximo à superfície terrestre, provocando um aumento da temperatura média do ar. Como consequência, reduz-se a quantidade de calor que é perdida para o espaço. A Agência Espacial Americana, NASA, analisa a variação da temperatura média da superfície terrestre desde 1880. Ao longo desses anos, ficou comprovado que a temperatura da Terra está aumentando, e esse aumento foi observado principalmente nos últimos 35 anos, que é quando está aumentando, né? No ano 2016, a temperatura média terrestre estava quase 1 grau centígrado, mais elevada do que a metade do século XX. Uma das consequências mais evidentes ao aumento de temperatura média terrestre é o derretimento das geleiras, localizadas nas regiões polares, porque muito calor, as geleiras vão, né, se dissolvendo, né? Observando as imagens abaixo, o que você poderia dizer a respeito da cobertura de gelo na região do Círculo Polar Ártico? Está vendo como é que está diminuindo? Olha a representação em 1984 e a representação em 2016. Está diminuindo, né? Aí eu tenho uma nota aí do planeta Vênus. Efeito estufa em Vênus. O planeta Vênus apresenta algumas semelhanças com a Terra. Por exemplo, o tamanho. Entretanto, a temperatura média da superfície de Vênus é aproximadamente 500 graus centígrados, enquanto da Terra é aproximadamente 14 graus centígrados. Então, tem uma diferença bem grande. A atmosfera de Vênus, assim como a da Terra, é composta de gases, porém, sua composição é diferente. Vênus apresenta uma atmosfera mais fina do que a terrestre e é composta principalmente por gases carbônicos. Essa composição da atmosfera de Vênus faz que o efeito estufa nesse planeta seja mais intenso do que na Terra. Assim, mais calor fica retido próximo à superfície de Vênus, tornando a temperatura de sua superfície muito mais elevada do que na Terra. Então, gente, vocês vão fazer a página 219 e 220, ok? E aí, alguma dúvida?